Olá, no programa Você é Mais do Hoje News, vamos falar de apraxia de fala na infância. Mas afinal, o que é apraxia? Como é feito o diagnóstico? E o tratamento? Será que tem cura? Essas e outras dúvidas serão esclarecidas pela fonoaudióloga Ana Cristina de Oliveira, que também é neuropsicopedagoga. Um bate-papo bem interessante e que você não pode perder. Eu converso agora com a doutora Ana Cristina de Oliveira, ela que é fonoaudióloga e vai falar sobre apraxia da fala na infância. Um assunto muito importante para os pais se identificar se seus filhos estão sendo acometidos por esse distúrbio, que muitas vezes é confundido com o espectro autista. Doutora Ana Cristina, muito obrigada por nos receber. Muito obrigada a vocês, é sempre um prazer recebê-la e toda a sua equipe. Fala pra gente o que é apraxia da fala na infância. A apraxia de fala na infância é um problema neurológico que, na verdade, então, é acometido no cérebro da criança. A apraxia de fala, ela tem como característica realmente uma fala tardia, uma fala com difícil motricidade, com difícil articulação. Quais as dificuldades apresentadas pelas crianças com apraxia? As crianças apresentam como maior dificuldade a fala, a própria fala. No entanto, nós temos que ficar atentos a outros sinais também. Por exemplo, a apraxia, ela pode apresentar também como uma dificuldade de pinça, uma dificuldade no caminhar, uma dificuldade até mesmo na interpretação. Isso vai variar de acordo com o grau. Existe desde o grau leve até o grau profundo, sendo que no grau leve deve ser tratado o mais rápido possível, porque é onde tem assim o maior, onde a criança tem o maior aproveitamento na idade adequada do início do tratamento. E com qual idade o diagnóstico de apraxia da fala pode ser feito? A partir dos 2 anos de idade já pode ser dado um diagnóstico bem seguro com toda uma equipe. Qual é a equipe que é utilizada? O neuropediatra, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta e outros profissionais, caso necessite. Por exemplo, o neuropsicopedagogo, o pedagogo. Qual a diferença entre apraxia da fala e autismo? A apraxia da fala, ela sendo de grau leve, a criança não traz algumas características fortes do autismo. Por exemplo, os flaps. O que são os flaps? São os movimentos, né, repetitivos. A criança com a apraxia simples de fala, ela não vai apresentar um comportamento repetitivo. Por exemplo, o comportamento de girar as rodinhas do carrinho, um comportamento de não dar função aos brinquedos e aos objetos. Por exemplo, um telefone serve para comunicar. Então, a criança com autismo, se bem que a criança de grau leve com autismo, ela pode sim levar o telefone como um sinal da linguagem em funcionamento. Enquanto que a criança com apraxia, não. Ela tem todo o conteúdo linguístico, todo o conteúdo de comunicação dentro já do cérebro dela. Enquanto que a criança autista, ela demora um pouco mais a perceber os conceitos, a perceber a funcionalidade. Então, a criança com apraxia de fala pura, ela vai assistir o desenho, ela vai brincar de carrinho puxando o carrinho, ela vai brincar com a boneca dando a função na boneca. Então, ela tem essa diferença na questão da própria comunicação prática. A criança com apraxia de grau leve, de grau moderado, ela dá função aos objetos. Assim, como ajudar uma criança, principalmente os pais, né, que estão ali sempre junto, como ajudar uma criança que tem essa dificuldade? Olha, é de fundamental importância todo o envolvimento da família, o envolvimento da escola, o envolvimento de todos que estão próximos, além dos profissionais de saúde. Por quê? Porque nós temos que ver o indivíduo como um ser global, não apenas como uma boca que não está falando. Porque para que nós possamos falar, nós temos que ter todos os conceitos. Então, eu vou falar pela boca o que eu já tenho de conceito. O nosso cérebro, ele é como se fosse uma memória RAM. Então, não tem como você puxar uma informação no Google se aquela informação não existe. Assim é o cérebro humano. Para você poder puxar aquela informação, para você poder falar aquilo, você tem que ter aquele conceito.
certo? Então, como você pode ajudar a sua criança com apraxia? Realmente utilizando toda a tecnologia, de todo o serviço que hoje em dia existe. Utilizar o fonoaudiólogo, o serviço do fisioterapeuta, o serviço do neuropsicopedagogo, o serviço do terapeuta ocupacional. Nossa, doutora Ana, mas eu vou ter que utilizar todos esses profissionais? Olha, o diagnóstico para saber quais profissionais que você vai utilizar vai depender, vai estar diretamente relacionado com o grau, com as perdas, com as habilidades que o seu filho vai precisar construir. Porque serão trabalhadas as habilidades que ainda não foram bem construídas. E numa maioria das vezes, habilidades motoras. Quais são as atividades motoras? A fala é um ato motor, porque é uma articulação. Mas nós temos que saber que a fala é diferente da linguagem. A linguagem é tudo que nós temos, todos os conceitos, todo o arcabouço linguístico, todo o meu conhecimento prévio, isso é linguagem. A fala é a manifestação de todo um conhecimento. Vou dar um exemplo para você prático. Um papagaio fala, mas um papagaio não tem esse arcabouço linguístico. Ele não tem a capacidade dessa organização das ideias. Enquanto que o ser humano, ele tem uma linguagem, ele não está repetindo palavras ensinadas. Então, nesse sentido, muito para além de trabalhar apenas a fala, deve ser trabalhado as questões da linguagem em todas as crianças com apraxia, porque por muitas vezes esses conceitos linguísticos, essa interpretação, essa coerência não é bem formulada no cérebro dessa criança. Então, como ajudar o seu filho? Procurando os profissionais o mais cedo possível. E muito cuidado com o diagnóstico, porque é muito comum você receber no seu consultório, os pais trazem a criança e dizem, doutora, é autista. Todo mundo acha que é autista. Então tem que ter uma avaliação diferenciada. Você tem que utilizar instrumentos que vão favorecer uma boa avaliação. Aí que vai ser a fundamental diferença do tratamento. Doutora Ana Cristina, você explicou a diferença entre a apraxia da fala e o autismo, mas toda criança com apraxia da fala, ela está dentro do espectro autista? Não. Nem toda criança que tem apraxia está dentro do espectro do autismo. Agora, no espectro do autismo, a criança pode apresentar também uma apraxia. E não só também no espectro do autismo, mas em outras patologias, por exemplo, acidente vascular cerebral, né? Por quê? Porque ele está ligado à área motora cerebral. Então a gente tem que lembrar sempre que a apraxia é um sinal. É um sinal que lá no cérebro precisa ser trabalhado. No entanto, não há até a atualidade o motivo preciso. Por que a criança nasce com apraxia? Por que a criança nasce com autismo? Diferentemente do adulto, que quando é acometido por um acidente vascular cerebral ou outros problemas neurológicos, são acometidas pela apraxia. Então a gente tem que ter esse conhecimento fundamental, que a apraxia pode acontecer em todas as idades. Se for na infância, a criança pode nascer, ela pode adquirir com uma queda, se for lesionada a área motora, e pode acontecer também em qualquer idade, a partir de qualquer idade, sabendo que, a depender de algum acidente neurológico, algum acometimento neurológico. E uma criança com apraxia, ela sofre no comportamento, assim, no dia a dia? Ela sofre no comportamento, principalmente se for um grau moderado, um grau severo. Por quê? Porque como a criança não tem uma compreensão, se for de grau moderado, grau severo, grau profundo, por ela não ter uma compreensão da linguagem, do acontecimento, do circular da linguagem, ela não tem uma boa interpretação de mundo. Então ela sofre com isso e isso modifica sim o comportamento dela. O que ocasiona essa confusão entre o autismo e a apraxia de fala pura. Há mitos e verdades em relação à apraxia da fala? Há mitos e verdades. Qual que é um mito? Por exemplo, todo mundo que tem apraxia de fala vai curar. É um mito. Outro mito.
Se a pessoa nasceu com apraxia de fala, ela sempre terá. Não. A criança, ela pode ter cura sim, a depender da própria estrutura neurológica, certo? E ela pode também não ter cura, a depender do grau, a depender de como que aquela apraxia foi adquirida. Certo? Agora, as apraxias de fala na infância, quando elas são de grau leve, grau moderado, elas têm cura com muito sucesso. Aí quando a criança faz 12, 13, 14 anos, ninguém nem vê que a criança um dia teve, porque às vezes ela tem apenas uma dificuldadezinha na articulação, uma coisa que passa. Agora, o mais importante, o fundamental, é realmente oferecer o tratamento adequado, certo? E quantos profissionais cada criança com apraxia vai utilizar? Isso vai depender não só do grau, mas das habilidades que serão trabalhadas, certo? Por exemplo, há habilidades que só o fisioterapeuta trabalha, há habilidades que só o terapeuta ocupacional trabalha, há habilidades que só o psicólogo trabalha, há habilidades que só o fonoaudiólogo trabalha. E quem que vai medicar? Só o médico pode medicar. Então, nesse sentido, vai depender do grau, vai depender de vários fatores, mas o grau é fundamental em quantos profissionais vai utilizar. Hoje, na atualidade, né, o sistema, né, o próprio sistema do acolhimento, né, desses pacientes, ele é feito tanto na rede particular quanto na rede municipal, estadual, certo? Nós temos várias instituições aptas a fazer esse tipo de tratamento. Agora, o mais importante é o profissional habilitado, que tem um conhecimento e sabe do que está falando. Você falou sobre tratamento. Como é que funciona o tratamento? É demorado? Depende de quando foi diagnosticado? Como que funciona? O tratamento, ele vai depender do grau e vai depender também do diagnóstico. Então, por exemplo, você pode tratar uma criança de apraxia 2 anos e ela curar. Você pode, da mesma forma, você pode tratar uma criança de apraxia 17 anos, mas o grau dela é um grau mais severo e a criança ainda não obter aquele resultado. É muito importante, sobre os mitos e a verdade, o grau da evolução do tratamento, que estará diretamente ligado com o grau e com a quantidade de sessões. Mas nós temos que pensar assim, por ser um acometimento neurológico, vai depender da anatomia e da fisiologia. Então, há tratamentos possíveis à cura e há tratamentos que não têm cura. Então, isso é muito importante que o profissional saiba e passe isso para a família, para que a família saiba como que vai, né, levar isso durante todo esse caminhar. Doutora Ana Cristina, tem algo que você gostaria de destacar, e principalmente para estar alertando os pais? Sim, eu gostaria de alertar os pais desta questão da observação da criança, porque hoje em dia nós vivemos assim uma era muito agitada, onde os pais trabalham o dia inteiro e aquela criança é terceirizada, né? Essa é uma forma de falar, aquela criança é terceirizada. Ela é terceirizada pela babá, ela é terceirizada pela escola, pelo berçário, e realmente, na atualidade, isso muitas vezes é necessário, porque a mãe tem aquele trabalho do dia inteiro, o pai. E como sustentar essas crianças, não é verdade? Nós precisamos alimentar as nossas crianças. E isso vem por meio do trabalho. Mas que os pais, mesmo com essa vida agitada, que eles tenham esse olhar de olhar para o filho nos finais de semana, brincar, participar, sentar com a criança para comer, porque essas habilidades podem apresentar, inclusive, na alimentação da criança, não ter uma alimentação satisfatória, porque não mastiga, porque já que é um problema motor, né, pode travar. Então, é importante que o pai fique atento a
a essas inabilidades do filho. E às vezes o pai não tem tempo, ele fica 15 dias no exterior, fica 20 dias nos Estados Unidos. Eu falo isso porque eu tenho pacientes com esse perfil. Aí aquele pai tem que perguntar na escola: professora, como que tá meu filho? Como que a senhora percebe ele em relação às outras crianças? A senhora tem alguma orientação para me dar, professora? E também com a babá. Como que tá meu filho? Como que tá a alimentação dele? Como que tá no dia a dia? Então, os pais, por mais agitada que esteja aquele dia a dia, por mais conturbado, que ele volte o olhar para o filho. Porque hoje em dia nós temos profissionais que vão em casa, home care. Eu, por exemplo, sou um profissional que só faço atendimento home care. Então, o pai e a mãe não estão em casa, mas eu chego lá na hora certa. Então, os pais têm que ter esse olhar de atenção para poder colaborar realmente com o desenvolvimento motor, intelectual, para o desenvolvimento global da criança. Nós precisamos deixar, na verdade, devemos deixar de lado conceitos já formados anteriormente e vislumbrar essa nova era, essa nova forma de você direcionar realmente um tratamento para o seu filho, já que nós temos hoje tantos profissionais habilitados para colaborar. Doutora Ana Cristina, muito obrigada por nos receber e por esclarecer um assunto tão importante e alertar os pais em relação a esse distúrbio da fala, que é a apraxia da fala na infância. O prazer é meu em sanar qualquer dúvida. Estarei sempre de portas abertas para colaborar com a sociedade, trazendo informações importantes para que nós tenhamos uma sociedade saudável, com qualidade de vida melhor. Muito obrigada. A apraxia não é algo tão simples quanto parece, principalmente para uma criança. Por isso, é essencial que sua família esteja junto para dar apoio necessário. A Vitória Coimbra conversou com a Fabiana, que é diretora de uma associação voltada para a apraxia e mãe da Ana Beatriz, que foi diagnosticada com distúrbio na fala. O ato de falar é surpreendente. Falar envolve não só as partes da nossa face, como a língua, a boca, os músculos, mas envolve também o nosso cérebro. Seguir esses caminhos é um grande desafio para crianças com apraxia. Por isso, o suporte de pais e responsáveis durante o processo terapêutico é de extrema importância. Para falar conosco sobre o assunto, convidamos a Fabiana Colavini, que, além de presidente da Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, é mãe da pequena Ana Beatriz, que foi diagnosticada com a apraxia. Seja muito bem-vinda ao programa Você é Mais do Hoje News, Fabiana. Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada, espectadores do Você é Mais do Hoje News. É um prazer estar aqui falando desse diagnóstico tão pouco falado e conhecido no Brasil. Bom, Fabiana, quando foi que você percebeu a dificuldade da sua filha na fala? Então, Ana Beatriz foi um bebê muito quietinho, pouco balbuciou e teve um atraso motor global. Então, a gente entrou com intervenção precoce já com 11 meses e mesmo com a intervenção precoce, mesmo com a fonoaudióloga, a gente não via ganhos na fala dela. Quando ela estava na segunda fonoaudióloga com 2 anos e 4 meses, ela falou: olha, eu desconfio que a Ana Beatriz tem apraxia de fala na infância, mas esse diagnóstico é pouco estudado no Brasil, acho que você tem que ir atrás. E tanto fui atrás, como realmente o diagnóstico da Ana Beatriz se confirmou como apraxia de fala na infância. E depois disso a gente começou a fazer formações para os profissionais conseguirem tratar a apraxia de fala na infância. E daí surgiu a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. Que a grande missão dessa associação é que cada criança atinja o seu melhor potencial. Bom, Fabiana, qual foi a importância de você acompanhar a Ana Beatriz de perto após o diagnóstico da apraxia? As crianças com qualquer atraso do neurodesenvolvimento, elas precisam sim dos pais, né? Bem próximos, os responsáveis que convivem com elas 24 horas por dia, para dar todo esse suporte para elas nas terapias e também para chegar num diagnóstico correto. Certo. Como você disse,
A apraxia ela é pouco estudada e conhecida no Brasil. Então, sempre tem aquele preconceito, né? E quais são os principais preconceitos que ela sofreu ou você como mãe também sofreu? Essa é a parte mais desafiadora do processo. Porque a Ana Beatriz, antes de ter apraxia, ela é uma criança normal, como qualquer outra. E ela gosta de brincar, ela gosta de correr, ela gosta de socializar. Mas as crianças, normalmente, não enxergam ela como uma criança como qualquer outra. Então, muitas vezes, elas se afastam da Ana, apesar dela querer só ser uma criança. Como você disse, ela começou o tratamento precoce com a fono. Ainda hoje, quais são os tratamentos que ela faz? Então, ela continua fazendo fono, né? Ana Beatriz faz também psicóloga, faz ballet jazz, ela adora o ballet jazz, ela tem um atraso motor global, mas ela ama fazer o ballet jazz. Ela faz psicopedagoga também e Kumon. Você como mãe, você viu alguma diferença quando a Ana começou a fazer o tratamento? O tratamento de apraxia de fala na infância, ele traz muitos ganhos para a criança, pois ele é um tratamento do planejamento do ato motor de falar. Então, a forma de intervenção muda. Isso gera ganhos muito diferentes da terapia convencional. Então, a gente vê muitos ganhos. Bom, como presidente aí da associação voltada para a apraxia, deixe um recado para aqueles pais que têm um filho ou suspeitam que um filho tem apraxia, mas não aceitam esse diagnóstico. Então, você é o maior defensor do seu filho. E um filho, lembre sempre que seu filho tem só o diagnóstico de apraxia. Ele é seu filho, ele é uma criança, ele tem todo o potencial para se desenvolver. E não menospreze o seu sentimento, porque muitas vezes a gente fala para o pediatra, a gente fala para o neuropediatra e eles não conseguem achar um caminho para a gente. Nós mães, nós pais, somos sim os defensores dos nossos filhos. No nosso site www.apraxiabrasil.org e também no nosso Instagram, @apraxiakidsbrasil, tem muita informação de qualidade. Vá atrás da informação, forme seu profissional aí dentro da sua cidade para que seu filho tenha a voz. Bom, Fabiana, muito obrigada por ter aberto esse espaço para poder comentar conosco sobre esse tema que é tão importante e que não é tão conhecido pela população. Muito obrigado, vamos dar voz às nossas crianças. Nós estamos agora com um abaixo-assinado para que a gente tenha o dia 14 de maio como o Dia Nacional da apraxia, da conscientização da apraxia de fala na infância. Se vocês puderem acessar nosso Instagram e assinar esse abaixo-assinado, serão super bem-vindos. Toda criança deseja ter uma voz. Fale pela criança com apraxia e use a sua voz em favor delas. Agora chegou o momento de você ficar por dentro de tudo o que acontece no final de semana em Goiânia e região. Além disso, receber as melhores indicações de filmes e séries. É com vocês, Vitória e Isabela. Opa, fala aí, galera. Nós estamos começando o que, Isa? Mais uma agenda cultural, né, pessoal? Pois é, e onde que a gente tá? Hoje a gente está aqui no Parque Areião. E eu arrisco dizer que é um dos parques mais bonitos aqui de Goiânia, hein? Então já pega a pipoca e aquela coquinha gelada e vamos acompanhar o que, Isa? Quais são as atrações desse fim de semana? Vamos lá? E se você gosta de corrida automobilística assim como eu, vai gostar de saber que o Autódromo Internacional de Goiânia recebe no sábado dia 4 e no domingo dia 5 o Copa Truck. Ao todo são 7 corridas que o público poderá aproveitar durante todo o final de semana. Se você quiser garantir o seu ingresso, é lá na bilheteria digital e está custando aí em torno de R$20 a R$360. A corrida começa no domingo às 9 horas da manhã. Eu não vou perder por nada. E você? Você aí de casa, curte uma exposição de carros antigos? Pois é, no sábado e domingo o Buriti Shopping vai receber uma exposição chamada De Geração em Geração, que lá vai ter vários carros de colecionadores, vale a pena conferir, a entrada é franca. No sábado o horário é das 2 da tarde até às 7 da noite e no domingo é das 9 até às 2 horas da tarde, então vale a pena conferir.
E se você gosta de arte de rua, vai gostar de saber que o 3º Encontro Internacional de Grafite está acontecendo aqui em Goiânia, desde o dia 2 de junho e vai até domingo, dia 5. A entrada é gratuita. Se você gosta aí de curtir essa arte, vale a pena dar um pulinho lá no Beco do Codorna, no centro, tá? Eu não perderia por nada. E a nossa próxima atração, eu ia dar uma palhinha para vocês para dar um spoiler, mas não vai ficar bom. Então, quem aí não lembra dos 15 anos, faz agora do Rick Renner. Pois é, a dupla completa 30 anos e vai estar lá no Laguna Gastrobar comemorando. Os ingressos são a partir de R$ 80 hoje, na sexta-feira. Vale a pena vocês conferirem. E você lembra daquele festival de rock que a gente trouxe na semana passada? Pois é, o Rafael está de volta e vai trazer maiores novidades para você. É com você, Rafa. Depois do fim da Cachorro Grande, Beto Bruno lança o seu 2º álbum e vai estar em Goiânia nesse sábado para um show lá no Rock'n'Rolla. Beto, como é que está sendo a expectativa de voltar para Goiânia, agora dessa vez em voo solo? Cara, Goiânia é um lugar especial, né? Pra galera que faz rock. A gente, aqui em São Paulo, costuma chamar Goiânia de Goiânia Rock City. Né? Confere, né? E, bicho, a gente tem uma história muito bonita falando da Cachorro Grande, né? Nós fomos pra Goiânia na época do nosso primeiro disco já. Se eu não me engano, tá? Tu pode me corrigir, que eu sei que tu manja dos festivais aí. Bananada. Bananada, Festival Bananada. Né? E já era o nosso primeiro disco, e foi uma das primeiras viagens que a gente fez, longas, que na época nós morávamos em Porto Alegre ainda. E nós fomos de van, passava olha a loucura, né? Acho que todo mundo passou por isso, né? Saímos de Porto Alegre, paramos para tocar em Florianópolis, Curitiba, depois São Paulo, BH e terminava em Goiânia. O último show era em Goiânia, então não podia ser melhor, né? Porque a gente chegou lá assim, nossa, tudo aquilo que a gente queria a vida inteira era cair na estrada, né? Mas é difícil esse bagulho. Isso aqui tá sofrido demais. Então nós chegamos lá assim, completamente esgotados, sabe, fisicamente. E já eram 2 semanas na estrada, direto. E quando a gente viu a doideira do público, do povo que estava esperando o show, cara, deu uma lavada na nossa energia de uma maneira tão assim, violenta, sabe? Todo aquele cansaço, ele foi embora nos primeiros 15 segundos da primeira música. A gente deu 2 acordes, a galera veio pra cima e nós, meu Deus, os caras já até conheciam a maioria das músicas. Cara, aquilo lá foi espetacular. Então, todas as nossas idas pra Goiânia sempre foram especiais, né? Depois começamos a tocar em festivais maiores até chegar a tocar em shows só da Cachorro Grande. Passamos por alguns Goiânia Noise, que foi muito importante. Eram os primeiros festivais grandes que a gente tinha tocado. Mas agora, voltando à pergunta que tu fez, sozinho, em carreira solo, eu nunca pisei em Goiânia. É como se fosse a primeira vez de novo pra mim, sabe? Então eu tô sim, cara, muito nervoso, tá? Essa é a grande verdade. Eu tô muito ansioso e nervoso, uma mistura de nervosismo, ansiedade e felicidade também. Porque é uma conquista muito grande pra mim conseguir agora de novo viajar sozinho e chegar nos lugares onde eu cheguei antes, né? Bacana demais. Bom, o Rock'n'Rolla vai rolar lá no Tatersal Elite a partir das 17 horas, né? Vai ter aí Matanza, Ritual, Kiko Zambianchi, Beto Bruno. E o Beto Bruno mudou não só o estilo físico, né? A aparência, mas o estilo musical também. Como é que foi essa mudança do seu estilo musical? Em que você está se inspirando para trazer suas novas músicas, seu novo som? O que é esse som novo seu? A voz não muda, né? Porque a voz é inigualável. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Obrigado.
Cara, na Cachorro Grande era uma banda super democrática, né? E as influências eram basicamente as mesmas. Coisas que eu amo até hoje e nunca vou deixar de gostar, nunca vai deixar de me influenciar, que são o rock dos anos 60, representado mais pelos Beatles, pelos Stones, pelo The Who, Bob Dylan. Aquilo tudo foi a grande escola da Cachorro Grande, né? A gente tirou todas as influências dali, daquele caldeirão. Mas a vida inteira eu fui muito apaixonado por MPB. É uma coisa que eu escutava desde pequeno na minha casa, com a minha família, né? Uma coisa de pai para filho, né? E na Cachorro Grande não tinha esse espaço, simplesmente não tinha. Até posso dizer que a banda Cachorro Grande era uma banda de rock um pouco ortodoxa demais, assim, sabe? Nos últimos discos a gente se soltou um pouco, né? Mudou um pouco o estilo. Então eu já vinha amadurecendo isso. E a primeira chance que eu tive no trabalho solo, que daí é eu que escolho o repertório, é eu que faço os arranjos, eu que escolhi a banda, né? Eu que produzi, eu falei, acho que agora é a chance que eu tenho para mostrar outras coisas que fazem parte da minha vida, que está no meu sangue, que são minha influência também. Então é isso que aparece nos meus 2 discos solos. Não tanto no primeiro, que no primeiro ainda foi logo em seguida que terminou a banda Cachorro Grande. Eu lancei o disco 1 mês depois que a banda acabou, né? Mas no segundo que eu gravei durante a pandemia, eu pude me concentrar mais e poder falar mais sobre mim. Então essa que é a grande diferença do meu disco para os discos da Cachorro Grande. Beto, e aí, o que vai ter de repertório no seu show? Vai trazer só as músicas novas ou vai trazer alguma pitadinha ali do Cachorro Grande também? Eu nunca vou deixar de tocar músicas da Cachorro Grande. Músicas que fazem parte da minha vida, eu me orgulho muito, né? De todos os discos que a gente gravou, de tudo que a gente produziu junto. E eu não posso abandonar isso porque hoje eu tenho uma carreira solo, né? Com certeza eu vou tocar alguns clássicos da Cachorro, sim, que eu ainda acredito na sonoridade da Cachorro Grande, ainda acredito em tudo aquilo que eu falava naquela época. Bacana, bacana demais. Fala um pouquinho desse seu segundo disco, o que você traz de novo, qual que são as temáticas das suas músicas, qual que é a pegada que você está levando agora, o que você está buscando nesse seu novo caminho solo? Sim, eu respondi um pouco disso na resposta anterior, eu acabo me atropelando aqui, tá? O Escudo do Arcanjo Miguel eu posso dizer que é o primeiro disco que eu pude sentar relaxado e compor, porque eu não estava fazendo shows, né? Estava no meio da pandemia, isso foi no começo do ano passado, quando eu comecei a compor. E normalmente todos os discos que eu gravei com a Cachorro Grande, incluindo o meu primeiro disco solo, eu gravava e compunha enquanto estava na estrada, enquanto estava em turnê. E não sobrava muito tempo para me dedicar para a coisa mais importante, que é o álbum, né? Fazia shows no fim de semana, começava a gravar no começo da semana com a voz de quem fez 3 shows, né? Então a pandemia, né, foi uma coisa mais horrível que aconteceu, né, da nossa geração, né? Mas uma coisa positiva que eu pude tirar disso foi que eu sentei aqui num cantinho da casa com o violão e as músicas começaram a sair com calma, e as letras começaram a sair e eu podia revisar, sabe? Na época da Cachorro Grande, eu acabava de escrever letras, às vezes 10 minutos antes de gravar a voz, sabe? Então, essa vez eu pude entrar de cabeça e produzir do jeito que eu sempre gostaria de ter feito. Então, isso daí fez uma diferença enorme, sabe? Na produção do disco, na qualidade do disco. E a grande diferença desse disco para os outros é que eu consegui aqui sozinho poder falar um disco inteiro só sobre mim, só sobre a minha vida. É um disco quase autobiográfico, sabe?
e que enquanto eu fazia parte da Cachorro Grande, eu nunca me sentia à vontade para falar tanto sobre mim. A gente tentava fazer letras que falassem sobre uma coisa que representasse todos na banda. Então esse é um disco mais pessoal, mais bem produzido, e vou te dizer, é o disco preferido de todos os 13, 14 discos que eu já lancei. Perfeito. Tá aí, Beto. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu sei que todo goiano está esperando demais pela sua volta para nossa cidade. A gente vai te receber com muita energia, com muita empolgação, nesse sábado, lá no Tatersal, a partir das 17 horas, no Festival Rock'n'Rolla. Obrigadão, viu, Bruno? Prazer tê-lo aqui de novo. Eu que agradeço, querido, por esse espaço aí. Agradeço o Festival Rock'n'Rolla, escalação fantástica. Vou encontrar meus amigos do Matanza, do Kiko. Quero convidar todos aí para prestigiarem esse festival. Vida longa a mais um festival de Goiânia. Tá todo mundo de parabéns. Muito obrigado. Eu que não vejo a hora de chegar aí e encontrar esse povo maluco de novo. E tu também. Estarei lá. Isa, depois dessa entrevista super bacana que o Rafa trouxe pra gente, vamos fazer o quê? Vamos às nossas indicações de filmes e séries, né? Pois aí, eu tô ansiosa pra saber qual é a sua indicação. E aí, conta pra gente. A minha indicação é o filme Uma Lua de Mel com Minha Mãe. É isso mesmo, é esse nome mesmo. O filme tá lá na Netflix, vale a pena você conferir. O filme é em espanhol, mas ele tem humor, segredos. Eu vou dar só um spoilerzinho. O filho não conhece muito bem a mãe, e aí ele acaba tendo que viajar com ela e começa a conhecer alguns segredos. Você ficou curiosa? Fiquei, eu Então eu já indiquei pra Vitória assistir, agora é vocês aí de casa, viu? Pois é, nossa, eu tô ansiosa. Vou chegar lá em casa hoje e vou maratonar, hein? Agora a gente quer saber qual a sua indicação. Pois é, Isa, vamos aproveitar aí que a gente indicou o Copa Truck e também a exposição de carros antigos em Aparecida para poder falar da minha indicação. Eu sou fã de automobilístico, Sim. Todo mundo de casa e você principalmente sabe, né não? Por isso que eu trouxe o Fórmula 1, Dirigir para Viver, que vai contar aí os bastidores e histórias de todos os pilotos da Fórmula 1 e a adrenalina vivida dentro das pistas e fora dela também, hein? Aventura, hein? Pois é, e se você gosta, vale a pena, porque eu já tô assistindo e estou amando. São 4 temporadas na Netflix, então se você quiser assistir, é só correr lá, hein? Tô sentindo um cheiro de final, é isso mesmo? Pois é, Isa, vamos aproveitar aqui que a gente tá num parque, dar um passeiozinho e Tomar uma água de coco. Pois é, e deixar o pessoal aí de casa maratonar e curtir todas as nossas indicações, não? É isso mesmo. Nos vemos aí na próxima Agenda Cultural com muito mais novidades e em um novo lugar para vocês, hein? Um beijo, pessoal, até mais. Mais uma edição do programa Você é Mais do Hoje News chega ao fim. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Nos vemos na próxima semana com mais novidades. Esperamos por você. Até mais.